Fala aí galera, beleza? Está começando mais um Botafogo com Orgulho e direto já vamos falar um pouco do jogo de domingo. O Botafogo venceu por 2-0 a equipe do Cabo Friense. Vamos dizer que, sem contar quarta-feira, aquele foi o melhor jogo do Botafogo. O Botafogo começou a se encontrar, começou a encontrar os companheiros em campo. O Botafogo conseguiu olhar para o lado e ver um cara passando. O time do Botafogo começou a se entrosar. A partir daquele jogo, o Botafogo foi uma equipe diferente. O resultado do jogo de domingo seria um empate que a gente ia estar jogando melhor, né? Ocorreu aquele pênalti no final que veio para coroar um grande jogo do Botafogo, né? E chegou na quarta-feira, foi uma coisa engraçada, não sei se você percebeu, mas você via nas mídias da televisão, na internet, até mesmo em torcedores do Botafogo, em torcedores do Fluminense, apontavam o Fluminense como o favorito da partida. Sendo que o Fluminense já havia empatado com um time pequeno, perdido para o Flamengo, se eu não me engano, tinha empatado ou perdido para algum time na Primeira Liga, que se eu não me engano foi o Atlético Paranaense, perdeu para o Atlético Paranaense. Então já tinha acumulado algumas derrotas no ano, e o Botafogo, não, invicto, 100%, não perdendo nenhum jogo, nem empatando um jogo sequer. E o Botafogo foi pro jogo contra o Fluminense pensando em não perder os 100%. Mas pelo menos sair de lá com um empate, sair do Espírito Santo com um empate. Aconteceu que no decorrer da partida, quando você põe os jogadores já em campo e vai começar o jogo, você lembra que o time do papel contra o time de um outro papel, dois papéis de time são jogados fora e amassados, e ali entra o homem, entra o humano, o jogador de futebol, e entra a pressão da torcida. A torcida do Botafogo estava apoiando e a torcida do Fluminense contra. Aconteceu o que todos os torcedores do Botafogo, a maioria dos torcedores do Botafogo previam, né? Porque apoiaram o Botafogo acima de tudo, previam uma vitória. Eu acreditava na vitória, eu sei que você também deve ter acreditado na vitória, mas só que o que passa em torno do jogo, né, na teoria, o jogo seria uma dificuldade para o Botafogo, porque o time do Fluminense tem mais jogadores experientes e tal, e o Botafogo veio para o jogo com aquele mesmo padrão de jogo que havia ganho os cinco pequenos, continuou ganhando de um pequeno, né? Esse sexto jogo foi uma vitória sobre um pequeno. O Botafogo teve alguns pontos muito importantes, né? Joel Carli foi sensacional no jogo contra o Fluminense, não perdeu nenhuma bola. Escutei até em um programa dizendo que ele saiu com dor de cabeça porque todos os cruzamentos ele tirava, né? O Ayrton, excepcional nas duas partidas também, né? Contra o Cabo Friense ele fez um excelente jogo. E eu critiquei o Ayrton, quer dizer, eu critiquei a permanência do Ayrton, e você pode ver em vídeos antigos que eu expliquei. O Ayrton é um bom jogador, que pode dar certo em algum time, mas se o Ricardo Gomes não aproveitou ele ano passado, o que é aproveitar esse ano? Essa era a minha visão. E hoje é engraçado que o Ayrton ele parou de ser um jogador que era carrasco, que batia, e passou a ser um jogador que é o carrasco dos jogadores. Ele, no jogo contra o Fluminense e em outras partidas você já pode perceber que é o jogador mais visado, ele é o jogador que todos chegam para pegar, é aquele ali que inclusive ele foi o jogador que mais sofreu falta na partida contra o Fluminense. E o Malcolm, esqueci o nome do jogador do Fluminense, deu um tapa na cara dele e ele, se fosse em outros tempos, amigo, você conhece aí, você sabe que ele ia levantar, ia querer bater, ele ia querer fazer alguma coisa, e ele simplesmente, né, voltou tranquilo, não revidou uma falta. Então você já vai vendo a evolução. Mudando de assunto, agora vamos falar do próximo jogo. O Botafogo iria fazer um confronto contra o Vasco 100%, Botafogo 100%, e já teria desconfiança, né? Olha, o Vasco é melhor, tá com 100% também, mas é melhor que o Botafogo. E o Vasco acabou empatando essa rodada. Mas sabe o que é o pior?
O pior é que ainda o Botafogo não vai ser o favorito. Ainda vão botar o Vasco, que empatou. Embora que os melhores jogadores do Vasco não estavam na partida. Mas a tabela mostra que o Botafogo é melhor. Mas o que vão falar é que o Botafogo não é o favorito para o jogo. Então acontece que o Botafogo vai entrar no jogo, né? Vai entrar na partida como o menor, como aquele que ninguém está esperando. E vai mais uma vez trazer essa vitória. Espero assim que traga a vitória, né? E queria comentar um pouco a volta do Neilton. Neilton voltou aí correndo, querendo fazer, mostrando serviço. Eu acho que já no próximo jogo vai ser titular. E o último para acabar, Salgueiro. Quando você lembra de um atacante uruguaio que vem pro Botafogo, você já liga logo ao Eulouco Abreu. Quando você liga ao Eulouco Abreu, você lembra de um atacante fechado na área, alto, que vai entrar para cabecear tudo. E eu não fui pesquisar sobre o jogador. Quando eu vi ele entrando, eu já falei, pô, o Ribamar vai jogar mais atrás ainda e ele vai jogar lá na frente. Ou melhor, falei assim, Ricardo Gomes é maluco. Botar 2 centroavantes no jogo, a gente precisa de velocidade. Aí depois, quando eu fui vendo, assistindo a partida, vi que o Salgueiro é um jogador de mobilidade, jogador de meio campo, segundo atacante, que vai ajudar em muito o Botafogo. Então você imagina ali com o Iaca, com o Lísio, o time vai ficar certo e a gente vai poder brigar por alguma coisa daqui para frente no Brasileiro ou Copa do Brasil, o que seja. Mas precisamos ainda assim, né, acertar algumas mazelas. Precisamos, vamos dizer assim, reforçar mais as nossas laterais quando a bola volta, né? O Diogo e o Luiz Ricardo estão fazendo um trabalho muito forte na parte ofensiva, são jogadores muito ofensivos, mas quando chega atrás está deixando um pouco a desejar. Mas são coisas que o treinamento, o dia a dia vai estar mudando. Então galera, se inscreva no canal, curta, compartilha. Queria agradecer ao pessoal do Nucom, aqui da Unicarioca, por ter cedido o espaço e a câmera e tudo que eles me ajudaram. Muito obrigado aí, valeu!